Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui é o professor Zanetti e hoje nós iremos abordar os principais componentes que constituem o sistema digestório. Então, basicamente, hoje nós vamos estudar as estruturas anatômicas contidas nesse sistema. Observe aqui que o nosso sistema digestório possui muitas funções que são importantes para o funcionamento do nosso corpo. Entre elas está relacionado a ingestão, obviamente a ingestão de alimentos, que ocorre pela cavidade oral. E lembrando que essa ingestão, ela pode ser de alimentos líquidos ou alimentos sólidos. Caso seja a persistente em alimentos sólidos, nós vamos ter o processo de mastigação. Além desse processo, nós vamos ter a deglutição, que é o processo de conduzir esse alimento da cavidade oral para a parte inferior do sistema digestório. Nós vamos ter o processo de digestão, que é pegar esse alimento e processá-lo de forma mecânica e química, transformando-o em pequenos pedaços para que ele possa ser absorvido. Além disso, o nosso sistema digestório possui a capacidade de proporcionar o peristaltismo, ou seja, as contrações responsáveis por conduzir esse bolo alimentar ou esse quimo adiante. E claramente, o produto final daquele alimento daqueles nutrientes que não foram absorvidos, eles vão ser eliminados no nosso corpo por defecação, ou seja, pelas fezes. Bom, todas essas funções, elas são proporcionadas por duas partes do sistema digestório. A primeira delas eu chamo de trato digestório, ou também chamado de tubo digestório. Isso quer dizer que o meu trato digestório nada mais é do que um tubo contínuo, que vai ter início na cavidade oral e vai finalizar no ânus. No entanto, para realizar todas as funções observadas aqui do lado da esquerda, o meu sistema digestório, ele tem o auxílio de órgãos acessórios, que vão auxiliar no processo de digestão e absorção do alimento, do bolo alimentar. Então, observe que o trato digestório, ele é basicamente composto pela boca, pelo esôfago, pelo estômago e pelos intestinos, juntamente com o ânus. E eu tenho os órgãos acessórios, que são as glândulas salivares, que são o pâncreas e o fígado, basicamente. Nós vamos estudar especificamente cada um desses componentes. Então, observe que o processo de digestão, de forma fisiológica, ela acontece pela cavidade oral. Observem que a cavidade oral, ela é limitada anteriormente pelo lábio superior e lábio inferior, e lateralmente pela bochecha. Observe que os lábios, eles vão apresentar um frênulo, obviamente, o lábio superior apresenta o frênulo do lábio superior e o lábio inferior apresenta o frênulo do lábio inferior, que vão conectar os lábios à gengiva e vão limitar o movimento desse lábio, a extensão desse lábio. Observe que nós vamos ter aqui também o que nós chamamos de vestíbulo da boca. O vestíbulo da boca nada mais é do que um espaço presente
entre as bochechas, lábios, gengivas e dentes. Esse vestíbulo da boca deve ser constantemente higienizado, uma vez que algumas substâncias, alguns alimentos, eles ficam presentes aqui após a alimentação. Observe que a minha boca, minha cavidade oral, ela apresenta um teto. Esse teto é composto por duas partes. Uma parte óssea, que é o palato duro. Então, quando você encosta a língua no céu da boca, você está encostando no palato duro. E posteriormente ao palato duro, eu vou ter a presença do palato mole. Observe que aqui no palato mole, nós vamos ter uma projeção em formato de dedo, em formato digiforme, ao qual nós chamamos de úvula, úvula palatina. Essa úvula é muito importante, porque no processo de deglutição, ela vai subir e vai impedir com que o alimento volte para a cavidade nasal. Além disso, na parte posterior, nós vamos ter a presença de dois arcos, que é o arco palatoglosso, que é esse arco anterior, ok? Então, observe, a gente tem o palatoglosso. E nós temos um arco posterior, chamado de palatofaríngeo. Observe que o palatoglosso ele está relacionado com a raiz da minha língua, enquanto que o palatofaríngeo está relacionado com a minha faringe, com a parte posterior. Observe que entre os arcos, ou seja, entre o arco palatoglosso e palatofaríngeo, nós vamos ter a presença da tonsila palatina, também chamado de amígdala. Ela desempenha um papel muito importante no sistema imunológico. E claramente, quando temos algumas infecções, essa amígdala pode infeccionar ou inflamar, processo que nós chamamos de amidalite. Observe também que eu vou ter a presença de um espaço que nós chamamos de fauces, a abertura entre a cavidade oral e a parte oral da faringe, ou seja, é um espaço que vai conectar a boca à nossa faringe. Observe que o assoalho da cavidade oral, ela é basicamente formada pela língua. Então, a língua é um músculo presente aqui no assoalho. E, claramente, na cavidade oral, nós vamos ter a presença dos dentes, que são muito importantes no processo de trituração do alimento. Então, falando da língua propriamente dita, ela é dividida basicamente em duas partes, chamadas de raiz, que é a parte posterior, e o corpo, que é a parte anterior. Observe que o corpo da minha língua apresenta papilas. Essas papilas são importantes, uma vez que vão enviar informações ao centro da gustação, lá no encéfalo. Basicamente, nós temos três tipos de papila na nossa língua. São as papilas filiformes, que estão mais presentes na parte anterior da língua. E temos dois tipos de papilas na parte posterior do corpo, que são as papilas fungiformes e a papila circunvalada. Observe que, basicamente, o que limita o corpo da raiz vai ser a presença dessa estrutura, desse sulco na papila circunvalada. E, obviamente, na raiz nós temos a presença da tonsila lingual e da epiglote.
Vamos lembrar que a língua ela é muito importante porque ela vai auxiliar a mastigação, fazendo o movimento de alimentos ali dentro da nossa cavidade oral. Vale lembrar também que, por conta dessas papilas, nós vamos ter a presença da gustação, que é o do gosto, azedo, doce, etc. E, obviamente, na nossa língua, a gente tem receptores de tato, temperatura também presentes ali. Bom, já na cavidade oral, nós vamos ter a presença dos primeiros órgãos acessórios do sistema digestório, que nós chamamos de glândulas salivares. As glândulas salivares, basicamente, têm duas funções importantes. Elas vão ter uma enzima chamada de amilase, também chamada de ptialina, que vão auxiliar na degradação dos carboidratos, dos amidos. E também eles produzem uma substância serosa que vai lubrificar a minha boca. Além disso, a saliva também participa, é muito importante no processo da resposta imune, uma vez que apresenta imunoglobulinas salivares. Nós temos 3 pares de glândulas salivares no nosso corpo. Uma é a maior delas, na verdade, a gente chama de glândula parótida. Observe que ela está localizada lateralmente sobre o músculo masseter, desculpa, que é esse músculo da mastigação. E observe que essa saliva produzida aqui na glândula parótida vai ser conduzida pelo ducto parotídeo, que vai desembocar lá na abertura do ducto parotídeo, que é perto do segundo molar superior. Ou seja, essa liberação de saliva é na parte superior da boca. E nós temos outros 2 pares de glândulas salivares que estão localizados na parte inferior, que é a glândula submandibular. Observe que a glândula submandibular vai ter os ductos maiores e menores. Desculpa, vai ter os ductos submandibulares, que vão ser secretados lá no assoalho da boca. E eu vou ter as glândulas a glândula sublingual. Essa glândula sublingual vai ter a presença de ductos maiores e menores. E vai desembocar nos ductos sublinguais menores. Todas elas têm as funções que já foram faladas para vocês. Importante destacar aqui que, por exemplo, quando existe a inflamação dessas glândulas, a pessoa sente muita dor por agentes infecciosos, né? Então, essa glândula pode inflamar e gerar dor. A mais comum delas é a cachumba. Então, a cachumba ela ataca as glândulas salivares. Observe que na parte posterior da cavidade oral, nós vamos ter uma região chamada de faringe. A faringe é uma região que vai estar em contato não somente com a boca, mas também com a parte nasal e também com a laringe. A região da faringe que está em contato com a boca, a gente chama de orofaringe. E aqui na orofaringe, na região posterior, observe, nós vamos ter músculos que vão auxiliar no processo de deglutição, que são os músculos constritores. E eles são divididos em 3. Nós temos o músculo constritor superior, médio e inferior da faringe. Observem aqui que esses músculos eles foram retirados aqui do lado direito, e quando esses músculos são retirados, a gente tem acesso à parte interna. E esses músculos, eles contraem para facilitar o processo de deglutição.
Observe que depois do processo, que o bolo alimentar entrou pela cavidade nasal, desculpa, cavidade oral, passou pela faringe, ele vai ser conduzido para o nosso querido esôfago. Observe que o esôfago ele está presente no mediastino, na região do nosso mediastino. Então, ele está em contato, ou ele está numa região muito importante para nós. Observe que o nosso esôfago ele está posterior em relação à traqueia. Então, nós temos a traqueia, nós temos o esôfago. E observe que a artéria aorta vai passar posteriormente a esse esôfago. Então, na verdade, o esôfago, ele em um pequeno espaço aqui, ele encontra-se entre a traqueia e a artéria aorta. Observem aqui na figura da nossa direita que o esôfago ele tem aproximadamente 22 a 25 centímetros de comprimento. E ele serve como um tubo de conexão entre a parte superior do nosso corpo e a cavidade abdominal. E observe que esse esôfago ele vai passar pelo diafragma para chegar na parede abdominal. Essa passagem nós chamamos de hiato esofágico. Então, o hiato esofágico nada mais é do que um furo, né, vamos dizer assim de forma mais simplificada, em que o esôfago ele atravessa o diafragma para chegar na parede, na parte ou na cavidade abdominal. Bom, chegando na cavidade abdominal, antes de falar ou de continuar em relação ao sistema digestório, nós temos que compreender que a nossa cavidade abdominal, ele apresenta alguns revestimentos. Bom, vamos pensar o seguinte, se o meu coração apresenta o pericárdio como revestimento, se o meu pulmão apresenta a pleura como revestimento, se meu encéfalo apresenta as meninges como revestimento, por que não a cavidade abdominal apresentar revestimentos? Então, nós temos os revestimentos da cavidade abdominal. O primeiro deles, a gente chama de peritônio. Então, nós falamos, ou nós dividimos a cavidade abdominal em órgãos peritoneais, que estão no peritônio, e retroperitoneais, que estão atrás desse revestimento abdominal. Observem aqui que o peritônio está em vermelho. Esse peritônio ele apresenta duas partes. Uma parte que está voltada para as vísceras propriamente dita, em contato direto com as vísceras, que nós chamamos de peritônio visceral. E nós temos a parte do peritônio que está voltado para fora dos nossos órgãos, que nós chamamos de peritônio parietal. Observem, aqui não deu para colocar em branco, mas observe todos esses espaços em branco aqui, os espaços que nós chamamos de cavidade peritoneal. Essa cavidade peritoneal, ela é preenchida por líquido, ok? Observem que em determinados pontos, esse peritônio, ele sofre uma dobra. Então, nós temos duas dobras muito importantes na cavidade abdominal. A primeira delas, a gente chama de aumento maior. O aumento maior está localizado na parte anterior do abdômen. E nós temos o aumento menor. O aumento menor está localizado entre o fígado e o estômago, basicamente. E nós temos uma dobra desse peritônio que está localizado na parte posterior do abdômen, que nós chamamos de mesentério.
O mesentério vai envolver basicamente o intestino. E esse mesentério, ele é dividido em 4 partes. Nós temos o mesoapêndice, que é a parte do mesentério que vai estar envolvendo o apêndice. O mesocolo, que vai estar envolvendo os colos do nosso sistema digestório, né? Basicamente do intestino grosso. O mesossigmoide, que é a parte do mesentério que vai estar envolvendo o colo sigmoide, e o mesorreto, que vai estar envolvendo a parte reta. Então, observem aqui que nós temos uma parte e nós vamos explorar isso mais adiante. Então, muitas pessoas pensam que quando nós retiramos os músculos abdominais, nós já vamos encontrar as nossas vísceras. Isso não é verdade. Quando a gente tira a parte muscular abdominal, nós vamos encontrar um tecido adiposo. Esse tecido adiposo é chamado de omento maior. Observe que o omento maior, ele tem início na curvatura maior do estômago e vai se estender como se fosse um avental aqui na parede anterior. Isso é importante, uma vez que esse aumento vai dar proteção mecânica e conservação de temperatura para as nossas vísceras. E observem, pessoal, quando eu levanto o meu fígado e eu consigo observar uma parte, na verdade, consigo observar o aumento menor. O aumento menor nada mais é do que uma conexão entre a curvatura menor do estômago e o fígado. Agora sim, e se eu rebater as vísceras, eu vou encontrar o mesentério. Bom, já sabendo disso, então o meu esôfago ele passa pelo diafragma e o bolo alimentar ele vai chegar ao estômago. O estômago basicamente é uma bolsa a qual vai ter ali a mistura química do alimento com as substâncias secretadas pelo estômago. O estômago em si, ele é dividido em cárdia, em fundo, corpo e antro. Observe que a cárdia é onde basicamente o alimento advindo do esôfago, ele vai desembocar. Cárdia tem esse nome porque está mais próximo do coração. O fundo gástrico, como demonstrado aqui na figura, é a parte em que nós temos essa estrutura aqui, ok? Nós temos o corpo gástrico, que é a maior parte, e aqui é o mais importante, porque nesse corpo gástrico, se a gente for abrir esse corpo gástrico, nós vamos ter a presença de pregas gástricas. Essas pregas gástricas são importantes porque vão dar uma maior área de superfície de contato entre o alimento e as células do estômago, praticamente. E no antro, nós vamos ter, basicamente, a incisura angular. Então, observe que o meu estômago, ele sofre uma angulação aqui. Essa angulação é chamada de incisura angular. E nós vamos ter o antro propriamente dito. Observe que o estômago, ele também apresenta uma curvatura na parte medial, que nós chamamos de curvatura menor, e uma curvatura lateral, que nós chamamos de curvatura maior. Observem que, após formar o quimo, que é a substância produzida ali no estômago, esse quimo ele vai passar para o intestino delgado. Só que, no próprio estômago, nós vamos ter mecanismos de controle para a liberação desse quimo.
Isso é conseguido graças à presença do músculo esfíncter pilórico, que ele vai contrair e vai relaxar. E o espaço que permite a passagem do quimo do estômago para o intestino delgado, a gente chama de ósteo pilórico. Muito bem. Então, já passamos do estômago, estamos entrando agora no intestino delgado. O intestino delgado, por sua vez, é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. E a sua primeira parte, então, é chamada de duodeno. Observe que o duodeno ele é dividido em 3 partes principais, que é a parte superior, que é a parte descendente e que é a parte horizontal. Observe que esse duodeno ele tem formato de C, então ele vai ser posicionado nessa forma e ele sofre um encaixe aqui perfeito do pâncreas. E claramente, observe que aqui no duodeno nós vamos ter a secreção das substâncias dos órgãos acessórios, pâncreas e fígado. Essas substâncias, elas vão ser secretadas pela papila maior do duodeno. Ou seja, as substâncias advindas do pâncreas e do fígado vão ser secretadas no duodeno, na papila maior do duodeno. Observe que o pâncreas ele também tem um outro ducto, que a gente chama de ducto pancreático acessório, que vai desembocar na papila menor do duodeno. Então, agora nós vamos estudar o fígado e o pâncreas para entender o que eles secretam ali. Basicamente, o fígado é o maior órgão que eu tenho no peritônio. Observe que o fígado ele é dividido em 4 lobos. Eu consigo identificar 2 lobos anteriores, que é o lobo direito e o lobo esquerdo. Esses lobos, eles são divididos entre si pelo ligamento falciforme, que é uma dobra do peritônio. E observe que ao final do ligamento falciforme, eu vou ter o ligamento redondo do fígado, que é uma ressecação da veia fetal. Na parte superior, eu vou ter a presença de um ligamento presente também, que a gente chama de ligamento coronário, que está presente relacionado ao diafragma. Na parte inferior, eu consigo identificar os outros 2 lobos. Observem que a veia cava inferior vai passar posteriormente ao fígado. E quando essa veia cava passa posteriormente ao fígado, ela vai dar origem ao lobo caudado. Observe então que o lobo caudado ele está presente lateralmente à veia cava inferior. E eu consigo identificar também o lobo quadrado. O lobo quadrado, ele está presente entre o ligamento redondo e a vesícula biliar. E já aproveitando, a nossa vesícula biliar tem uma função muito importante, que é de armazenamento de bile. Quem produz a bile é o fígado. Quem vai armazenar é a vesícula biliar. Então, pessoal, observem aqui que eu tenho os ductos hepáticos. Esses ductos hepáticos são ductos que são advindos do fígado. E aqui, lateralmente, eu vou ter a vesícula biliar. Quando existe alimentos com alta quantidade de gordura, essa vesícula biliar ela vai contrair
e vai expelir a bile. Essa bile, contida na vesícula biliar, ela tem que passar pelo ducto cístico, passar pelo ducto colédodo, até chegar na papila maior do duodeno. Então, observe que a nossa vesícula biliar secreta bile e essa bile vai desembocar lá no duodeno. Observe que essa vesícula também tem formato de pera, por isso que nós falamos que ela é uma vesícula periforme. Observem aqui também, pessoal, na figura da direita, que eu tenho outro órgão acessório, que é o pâncreas. O pâncreas, basicamente, ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. O pâncreas ele tem função endócrina e exócrina. Na degradação, no processo de digestão, é a parte exócrina do pâncreas que vai ser importante para nós. Então, as células pancreáticas vão secretar substâncias e essas substâncias serão conduzidas pelo ducto pancreático. Esse ducto pancreático vai desembocar na papila maior no duodeno. E como eu falei para vocês, o pâncreas também apresenta o ducto acessório pancreático que desemboca na papila menor. Bom, em relação ao intestino delgado, nós temos outras duas partes muito importantes, que são o jejuno e o íleo. O jejuno tem aproximadamente 2,5 metros, enquanto que o íleo apresenta aproximadamente 3,5 metros. Importante a gente dizer aqui que essa extensão, esse tamanho do intestino delgado é importante uma vez que praticamente 90 a 95% das substâncias absorvidas no nosso corpo acontecem aqui no intestino delgado. Observe, então, que nós temos o íleo, e o íleo ele vai desembocar no intestino grosso. Observe que nós vamos ter uma projeção, e essa projeção é chamada de válvula iliocecal. Essa válvula iliocecal vai ter a presença também de um esfíncter, que vai controlar a passagem das substâncias, né, do quimo, do íleo, para dentro do intestino. Então, observem aqui novamente. Ó. Eu tenho o íleo. No íleo, eu vou ter a papila ileal, ou seja, a passagem ali onde vai acontecer a passagem do quimo para dentro do intestino grosso. E o intestino grosso, pessoal, inicialmente, na sua parte inicial, apresenta uma bolsa expansível. Essa bolsa expansível nós chamamos de seco. Então, seco é uma bolsa expansível contida no início do intestino grosso. Observem que no final do seco, eu vou ter a presença do apêndice vermiforme. Muitas pessoas pensam que o apêndice serve somente para inflamar. Isso não é verdade. O apêndice ele participa no processo do sistema imunológico, muito importante. Observe que o intestino grosso ele vai apresentar alguns segmentos. Então, a gente vai ter o colo ascendente, que é o colo que vai subir. Nós vamos ter o colo transverso, como o próprio nome diz, ele está transverso no nosso abdômen. Nós vamos ter o colo descendente e nós vamos ter o colo sigmoide. Lembra quando a gente falou do mesentério? O mesentério ele vai envolver todos esses processos. E vamos lembrar novamente que o mesentério é um ótimo caminho de passagem para vasos sanguíneos. Ok? Observe que entre o colo ascendente e o colo transverso, nós vamos ter a flexura direita, ou seja, é como se fosse uma virada para a direita.
E entre o colo transverso e o colo descendente, nós vamos ter a flexura esquerda. Observe que o nosso intestino grosso ele apresenta essas bolsas, a qual nós chamamos de saculação. Então, são como se fossem sacos realmente ali que vão facilitar. E além disso, o nosso intestino grosso apresenta essas linhas. Essa linha a gente chama de tênia do colo. Muito bem. E, obviamente, depois do colo sigmoide, nós vamos ter o reto e o canal anal. Importante destacar aqui a irrigação sanguínea do nosso sistema digestório, basicamente do nosso estômago, intestinos. Nós temos lá na artéria aorta a presença do tronco celíaco. Esse tronco celíaco vai se ramificar basicamente 3 artérias. Artéria gástrica esquerda, então nós temos aqui a presença do tronco celíaco, artéria gástrica esquerda, que vai estar presente, ou vai irrigar principalmente a curvatura menor do estômago. Nós vamos ter a artéria esplênica, presente aqui. Essa artéria esplênica é responsável basicamente pela irrigação do pâncreas, estômagos e aumento maior. E nós vamos ter a artéria hepática comum. Observe que essa artéria hepática comum vai se ramificar em 3 artérias. Artéria hepática própria, que nós temos que vai diretamente para o fígado, vesícula biliar, estômago. Artéria gástrica direita, então observe a artéria gástrica direita, e gastroduodenal, ou seja, entre o estômago, ou vai para o estômago, e duodeno, basicamente. Então, nesse esqueminha aqui, nós podemos mostrar, o tronco celíaco é dividido, artéria gástrica esquerda, esplênica e hepática comum. A esplênica, por sua vez, se ramifica em artéria pancreática, gastromental esquerda e gástrica curta. Enquanto que a hepática comum, hepática própria, gástrica direita e gastroduodenal. E nós temos ainda outras partes importantes, outras ramificações importantes da aorta, que vão proporcionar também irrigação sanguínea ali. Nós temos a artéria mesentérica superior, presente aqui. Essa artéria mesentérica superior vai se ramificar em pancreático duodenal inferior, jejunal, ileocólica e artéria cólica direita e a artéria cólica média. E nós vamos ter a mesentérica inferior, que vai que vai se ramificar em artéria cólica esquerda, sigmoide e artéria retal superior. Então, basicamente, nós temos 3 artérias, ou 3 ramificações da artéria aorta, que vão irrigar o nosso intestino e estômago. Então, tronco celíaco, artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior. E observem, pessoal, do mesmo jeito que vai chegar sangue, esse sangue ele tem que retornar. E muito importante, as substâncias que foram reabsorvidas no meu corpo, elas vão retornar ao corpo por meio do sistema venoso. Então, observem aqui. Nós temos a veia esplênica. Essa veia esplênica, juntamente com a veia mesentérica superior, vão desembocar na veia porta do fígado. Então, observe. Nós temos aqui, então, veia mesentérica superior e veia esplênica. Essas veias vão desembocar, vão convergir para a veia porta do fígado.
A partir de então, essas substâncias, elas vão inicialmente para o fígado, para depois retornar para a veia cava inferior, e depois que vai para o coração, e depois que vão ser redistribuídas para o meu corpo. Então, em verdinho aqui eu tenho que vão drenar a veia cava, desculpa, a veia mesentérica superior. Então, a iliocólica, a cólica direita, a pancreático duodenal, a gastromental direita. Todas elas vão para a mesentérica superior. Em amarelinho, eu tenho que vão drenar para a veia esplênica, ou seja, a gástrica curta, a pancreática, gastromental esquerda e mesentérica inferior. E, por fim, em vermelhinho, é que vão drenar para a mesentérica inferior. Então, eu tenho a veia retal superior, a sigmoide, a cólica esquerda. Então, observe que esse processo ele é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.